Continuando a discussão sobre o Janeiro Branco, saúde mental, as contribuições das ciências sociais à condição mental dos indivíduos, né? E como que as ciências sociais podem contribuir com essa discussão? Ora, nos ajudando a entender a sociedade em que vivemos. E nós estamos aqui desde a semana passada com a Leandra, que é cientista social, Leandra Guerin, cientista social e professora de sociologia, entendendo a sociedade capitalista na qual vivemos e que é cheia de características positivas, a gente sabe, mas muitas armadilhas também em relação à saúde mental dos indivíduos, como a coisificação das relações, como a ditadura da mercadoria, a ditadura do ter, como a vida voltada para obtenção de salário e não de sentidos existenciais, né? Nós estamos falando disso. E terminamos o bloco passado falando sobre Bauman, que é um grande pensador, né, polonês, que discute a modernidade, pós-modernidade e a velocidade das transformações. E eu acredito que todo mundo está acompanhando, porque realmente todos nós hoje somos obrigados a estarmos trocando de celulares, de roupa, de casas, de carros, né? Nas escolas, os meninos vivem numa competição muito grande, quem tem um celular mais novo, o tênis mais novo da moda. Isso é o reflexo, então, de uma sociedade, portanto, que enaltece o individualismo, né, que enaltece exatamente essa competitividade e que é reflexo de uma extrema racionalização também que a própria sociedade passa, né? Focada, mais uma vez, numa produção econômica de mercadorias, né, que cria todo um movimento e um processo social que o indivíduo está inserido e passa a ser obrigado, né, quase que obrigado a ter que reproduzir como uma forma de se sentir aceito, de se sentir inserido mesmo socialmente. Só que você usou uma palavra aí nova na nossa discussão, porque na semana passada nós falamos sobre mercantilização, coisificação, reificação, alienação, a partir das contribuições teórico-metodológicas do Karl Marx. Hoje a gente começou falando sobre Bauman, a sociedade líquida, tudo é fluido, né? Tudo muda toda hora e os indivíduos ficam na dança louca da mudança. Só que usou uma palavra agora nova para a nossa discussão, racionalização. Como assim? Ajuda o telespectador a entender o que seria essa racionalização e como afeta a nossa sociedade. Bem, essa racionalização ela pode ser compreendida a partir de vários instrumentos teóricos, né? Mas tomando aí um como forma aí da nossa discussão, nós podemos apontar aí o Weber, né? Que ao observar as transformações que levaram a sociedade atual, a sociedade moderna, a capitalista a se constituir, uma das grandes características, né, sinais dessa sociedade moderna é a tendência à racionalização, né, à burocratização da vida. E isso não está presente apenas nas relações de produção, né, na produção econômica, no uso da técnica, das máquinas, né, no sentido de garantir uma maior eficiência, rapidez, velocidade na produção, mas essa racionalização também passa pelo sentido das ações individuais, né, pelo aquilo que motiva os indivíduos a se comportarem, que cada vez mais passam a ser motivados por fins, por finalidades racionais, objetivas. E o que isso significa? Né? Que os indivíduos cada vez mais se veem num mundo marcado pela impessoalidade, marcado por relações, né, que não se cunham pela afetividade. Portanto, a racionalidade como maneira de organização do próprio mundo passa a estar presente tanto dentro do Estado quanto dentro das empresas, mas também dentro das relações afetivas e as relações cotidianas. Você está falando em racionalização, né, inspirada aí em Max Weber, que é um sociólogo alemão, e paralelamente à racionalização, a burocratização da vida, e que alguns psicanalistas têm chamado de dessubjetivação. Ou seja, o subjetivismo tem perdido espaço, né? A subjetividade, melhor dizendo, tem perdido espaço nas relações humanas. E quem é que está substituindo a subjetividade? A objetividade. Como assim, né? Porque quando a gente fala em subjetividade, vamos colocar de forma resumida, afetos, emoções, os sentimentos realmente não tem tido espaço. Mas óbvio, numa sociedade caracterizada pela velocidade da produção, velocidade das mudanças, necessidade de se ter, não tem espaço para falar de sentimentos. Nem sentimento, nem criatividade. Portanto, os indivíduos vão orientando a sua vida, né, pelos valores históricos, culturais ao qual estamos inseridos, cada vez mais movidos por essa racionalidade. Portanto,
é uma vida focada no trabalho, para a obtenção de um êxito material, né? As pessoas passam a controlar o seu tempo, a gerenciar o seu tempo. Eu acho muito engraçado quando você tem especialistas no gerenciamento do tempo. É uma coisa tão objetiva, né? Que se nós observarmos bem, aonde que está o espaço para que o indivíduo seja o sujeito da sua própria história, fazer as coisas que lhe dão prazer, né? Não, gerenciar o tempo significa tempo é dinheiro. Portanto, o cálculo, o planejamento de todas as etapas da sua vida, não que isso seja ruim. O planejamento, o cálculo, ele é importante, né? Até mesmo para que você tenha um projeto de vida, aonde você quer chegar. Eu acho que isso também, inclusive, faz parte da saúde mental. Mas quando isso se torna uma obrigação, como um excesso que se coloca como uma regra, uma obrigação, para que você alcance os objetivos que não que você se propõe, mas aquilo que a própria sociedade te impõe, na busca da riqueza, na busca do êxito material, como eu falei, isso sucumbe, né? Outras questões como o sentimento, a afetividade, o tempo para a família, o tempo para os amigos, ao contrário, né? O indivíduo se volta praticamente todo o seu tempo para o trabalho e para essas relações cada vez mais racionalizadas. Nós podemos traduzir isso para o telespectador visualizar na concretude da vida quando é que isso acontece. Por exemplo, o pai que não tem tempo para o filho porque ele é dominado por uma agenda de negócios, uma agenda de reuniões, uma agenda da empresa. E aí o interessante porque é dominado pela agenda, né? E às vezes ele nem se identifica com essa agenda, porque tem uma secretária que impõe essa agenda, certo? Seguindo, obviamente, a orientação do trabalho dela, mas a pessoa nem constrói seu próprio tempo, realmente tem uma agenda imposta. E o interessante é que a pessoa cria as próprias autojustificativas, buscando mascarar a realidade. Porque se eu não tenho essa agenda, se eu não cumpro esses objetivos, eu não consigo dar à família o conforto, tudo que eu não tive para o meu filho. Tudo que eu não tive, né? Etc. Né? O padrão de vida não se mantém, mas aí sem pensar ou sem perceber que talvez estamos usando o discurso ou a ideologia de uma sociedade voltada para o ter mesmo. Sendo que de repente o que mais o menino ou mais a relação conjugal necessitava era a presença. A presença onde? No sofá, no pátio da casa, ou numa brincadeira, numa gincana da escola, ou num clube. Só que realmente, quando a gente fala isso, eu imagino como frear uma vida totalmente baseada nisso para inserir esses valores. Esse estranhamento, é disso que nós estamos falando. Esse estranhamento, não conseguir trazer para dentro da vida os valores familiares, afetivos, sentimentais, é sintoma do problema. Não é o problema. Ou então, quando você tem espaço dentro da própria família, o que está se tornando cada vez mais comum é o pai, a mãe dentro do quarto, comunicando com os próprios filhos agora por meio da internet. Olha só, o cúmulo, né, que nós estamos vivenciando em algumas situações. A coisificação, né, total. Exatamente. Essa questão, né, dessa pós-modernidade mesmo. Olha como as próprias relações afetivas se submetem a um sentido impessoal, racionalizado, né? E se ainda você buscar, com exceção da mulher no mercado de trabalho hoje cada vez mais, né? Você também passa a ter instituições especializadas para cuidar da criança, a racionalização também do processo da educação, do processo da construção do ser, o que vai esvaziando, como você mesmo disse, todas essas relações afetivas tão necessárias na construção social, psíquica do ser. E aí quando nós encontramos jovens que vão encontrar refúgio nas drogas, que são desajustados, vamos dizer assim, pelo que se espera deles, às vezes a gente fica sem resposta, né? Os pais às vezes não têm as respostas de onde eu errei, onde que estavam os problemas. A questão não é só a sociedade também, mas a maneira como essas relações se constroem, né, dentro do âmbito familiar, como reflexo desses valores sociais. Aí você mais uma vez explicou claramente como que a maneira como a sociedade se organiza afeta a saúde mental dos indivíduos. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre isso.